nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a secretária adjunta da Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso, auditora Cristiane Laura de Souza. E nós vamos falar, dentre outros assuntos, sobre a aplicação da lei anticorrupção no Estado. Essa lei é de quando e ela já vem sendo aplicada? Auditora, bom dia, um prazer tê-la conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui. A lei conhecida como Lei Anticorrupção, a 12846, ela foi editada em 2013, mas entrou em vigor em janeiro de 2014. Foi regulamentada em abril de 2016 no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e hoje nós temos cerca de 12 processos administrativos de responsabilização em andamento. Mauro Camargo, bom dia, Mauro. Bom dia, Tero, bom dia, auditora. Eu gostaria de saber como é que a lei está sendo aplicada em Mato Grosso, de que maneira se operacionalizam medidas anticorrupção no Estado. Certo. A lei anticorrupção, ela prevê dois tipos de processamento: o processamento judicial e o processamento administrativo. A Controladoria Geral do Estado é responsável pelo processamento administrativo, que nós chamamos de processo administrativo de responsabilização. A forma hoje desse processamento, normalmente o controlador geral tem a competência de instauração e ele designa uma comissão composta por servidores efetivos e estáveis para conduzir a instrução desse processo e, ao final, juntamente com o secretário da pasta originária, de onde se originou o suposto ato de corrupção, julgar o processo. Deixa eu lhe perguntar, um caso emblemático e recente, que é o caso lá do protocolo, da fraude do protocolo, que a Controladoria fez uma apuração, conduziu uma investigação e chegou à conclusão que de fato existia fraude, enfim, que tipo de punição e quem foi punido ou está sendo punido por conta dessa Mas é isso situação. Que vocês estão focando ou estão focando em empresas? No caso, a Lei 12846, ela tem um enfoque em pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Sim. Não é isso. Isso. Mas de qualquer maneira, eu acho que ela, como ela é auditora de lá, deve saber, deve ter um acompanhamento, porque é um fato bem emblemático, né, Antero? Sim. A senhora... Sim, no caso, não houve ainda um processamento, um processo punitivo a respeito do fato no âmbito administrativo disciplinar. O que ocorreu foi a elaboração de um relatório de auditoria em que se verificou, e foi amplamente divulgado, em que se verificou que houve uma mudança no protocolo. Uhum. E no âmbito da Secretaria Adjunta de Corregedoria, no âmbito correicional, foi-se instaurada uma sindicância investigativa que está em fase de instrução para verificar e identificar exatamente. Ainda não tem essa responsáveis. Mas vamos lá, vamos voltando sobre as empresas. Voltando sobre as empresas. Como é que a sociedade se protege dessas empresas? Por exemplo, nós temos aqui determinadas situações. Nós temos uma obra que estava indo até bem, tocada pela Lotufo, e uma outra empresa ganhou no Tribunal de Justiça o direito de tocar a obra. Como é que fica isso? Ou isso não tem nada a ver com essas ações do Estado? E a outra questão é o seguinte: várias empresas que deveriam estar inabilitadas não estão. Por exemplo, o Estado só está propondo ação agora contra o consórcio VLT. Por que não fez isso antes, já que a lei está regulamentada desde 2016? Bem, posso começar pelo VLT? Pelo VLT, ótimo. Sim. O caso do VLT, do consórcio, ele não foi instaurado, não havia sido instaurado nenhum procedimento administrativo de responsabilização em que pese a lei já estar vigente, em que pese haver indícios de fatos, de ocorrência de fatos descritos na legislação, mas havia um processo judicial, há ainda um processo judicial em que havia uma decisão judicial que impedia qualquer movimento de instauração no sentido de responsabilização administrativa.
Essa decisão ela foi alterada há pouco tempo. Inclusive hoje circulou no Diário Oficial a instauração do processo administrativo de responsabilização do consórcio e demais empresas. Isso implica, inclusive, na suspensão, no cancelamento, rompimento unilateral do contrato, é isso? Existe um outro processo já que está sendo conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado que se analisa a questão da rescisão contratual. Ainda administrativamente, né? Administrativa, isso, no âmbito administrativo. No caso da Controladoria é para punição. Exatamente. As punições nesses casos de processo administrativo de responsabilização, previsto na Lei 12.846, a punição administrativa, ela pode ser uma multa que pode variar entre 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa, contabilizado do ano anterior à data da instauração do processo. E no caso de ser impossível esse levantamento desse valor, seria uma multa variando entre 6 mil a 60 milhões, desde que não seja inferior ao valor do dano provocado. E também não exime que seja reparado o dano se houver um dano. Quer dizer, a punição mais a reparação do dano. Sim, a punição, a multa, mais uma publicação da sentença. E que seria tudo isso uma decisão administrativa. Sim, no âmbito administrativo. Da qual cabe recurso para a esfera judicial, evidente. Ele pode recorrer, porém não em relação ao mérito. Ele pode recorrer em relação ao procedimento. Sim. Doutora, essa não punição. Pode recorrer em relação ao mérito? É que no processo administrativo são esferas diferentes. Então, a discussão de mérito, a discussão sobre a condenação, ela ocorre no âmbito administrativo. Então, as esferas de recurso, elas acontecem instaurado pelo controlador, e o recurso ocorre para o governador do estado. Só? Sim. E o Poder Judiciário fica eliminado. O Poder Judiciário, ele... Porque é administrativo, é um né? processo, restrito, isso, né? Na esfera administrativa. A lei de responsabilização... Sim, mas aí também... a esfera administrativa concluiu lá que a empresa tem que pagar 60 milhões. Vamos supor. Recorreu ao governador, o governador confirmou a decisão. Não, Sim. tem que pagar mesmo os 60 milhões. Sim. Aí ele tem que pagar os 60 milhões? Exatamente. Ou ele pode recorrer ao Poder Judiciário? O Judiciário e a questão do preceito constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, como é que fica? Sim, é inafastável e pode ser questionado. Porém, a questão do mérito e a competência para julgar e analisar o fato é da administração. Então pode haver um recurso judicial, a justiça pode até dizer, olha, não, o Estado não tem razão nesse caso, não vai mais pagar. Ele pode anular o processo, sim, se houver alguma nulidade no procedimento administrativo. Tá, e com relação a outras empresas, que são várias, quantas empresas estão processadas hoje nessa auditoria, nessa corregedoria? Qual o número de empresas? Hoje nós temos cerca de 130 empresas investigadas. Nós temos hoje cerca de 50 processos de empresas em andamento, não todas por corrupção, cerca de 12 referentes ao processo administrativo de responsabilização, que culmina nessa multa, e o restante referentes ao que nós chamamos de processos administrativos, que são aqueles processos em que a empresa deixou de cumprir o contrato, deixou de cumprir alguma obrigação, deixou de apresentar o objeto adquirido, então ela também responde a um processo, e dessa responsabilização ela pode culminar uma pena de suspensão durante um período de contratar com o Estado ou até mesmo ser declarada inidônea. Tá, eu vou citar dois fatos aqui que são de conhecimento público. Fato 1, a questão da Dínamo, que é a empresa que faz a rodovia Cuiabá-Santo Antônio de Lavegé, que é do Guizardi Júnior, que foi flagrado naquele negócio da corrupção da SEDUC. Ele era um dos empresários que praticavam... Era o arrecadador, né? Era o operador mesmo. É um dos operadores que praticavam corrupção na SEDUC. A obra é de péssima qualidade. O empresário tem essas condições todas. Os fatos são de conhecimento público.
ele continua lá fingindo que faz a obra, fingindo que recebe, fingindo que entrega, e a população de Mato Grosso havia navios. Concretamente, essa empresa já está aí nessa lista? Bem, essa pessoa jurídica, ela está sendo processada num processo administrativo de responsabilização decorrente da Operação Rêmora. O processo está em fase de investigação, de instrução processual, do qual, inclusive, eu sou com relação à obra que não termina e a qualidade da obra, enfim, esses questionamentos todos. Em relação a esse outro fato, não posso afirmar neste momento, mas pode ser que ele esteja em fase de admissibilidade, em fase de análise. Um outro fator que é interessante nós registrarmos, inclusive, é que a Controladoria Geral do Estado, ela trabalha de forma que ela une 4 macrofunções. Então, por exemplo, esse fato, ele pode entrar pela ouvidoria, um cidadão pode aportar fazer uma denúncia. Essa denúncia, ela é encaminhada para a Secretaria Adjunta de Corregedoria, é realizada uma admissibilidade. Se tiver todos os fatos, se tiver comprovado, se tiver o mínimo de indícios para instauração, esse processo é recomendado para que seja instaurado. E se não, é determinado que seja realizada uma investigação prévia para identificar. Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 160 investigações preliminares, muitas delas, 80 delas, advinda de informações de cidadãos. Pode concluir. Não, é só a segunda questão que eu ia colocar. A segunda situação é a seguinte. Lamentavelmente, a gente vai ter que citar o nome das empresas, como citamos aqui da Dínamo, né? A construtora Três Irmãos. Ela pegou o cote do Paris, não terminou. Pegou o cote da universidade, não terminou. Pegou o aeroporto, não terminou. Pegou o cote do 8 de abril, não terminou. Pegou enfim, outras, a ponte lá da Copema, a ponte ia cair e não tem o quinquênio ainda, e o Estado está tendo que contratar de novo uma outra empresa para fazer a ponte. A empresa entrou em recuperação judicial, botou um nome de uma outra empresa, entra em recuperação judicial mas continua tudo operando em nome de outra empresa. Isso aí tá tudo bem, tá tudo beleza e pode continuar fazendo. Bem, a ela prevê, inclusive uma das infrações previstas por ela é a dissimulação. Então, se houver cisão, se houver dissolução, se essa empresa foi adquirida por outra, há também o estendimento à responsabilidade. Não é nem adquirida, são os mesmos sócios, quer dizer, há uma recuperação judicial da empresa A e cria-se uma empresa B com recuperação judicial. Como é que é isso? Então, dessa mesma forma, como eu havia dito, a Lei 12846, a Lei Anticorrupção, ela prevê a possibilidade dessa responsabilização, bem como ela também prevê a possibilidade da despersonalização da pessoa jurídica para que alcance os bens dos sócios para o ressarcimento ao erário. Tá, e concretamente, isso está sendo investigado na Corregedoria? Olha, em relação a isso, eu não tenho dados agora, no momento, para fornecer, mas provavelmente está dentre os processos que nós estamos analisando. Hoje tem cerca de 200 processos no âmbito da Coordenadoria de Responsabilização de Pessoa Jurídica para análise e admissibilidade. Doutora, essa função da CGE, né? Sim. É extremamente importante. Não, traduz controle aí, interno. Controladoria Geral do Estado. Do Estado. CGE, o nosso ouvinte vai ficar perdidinho, né? É uma função extremamente importante, porque ela exerce o controle interno, né? Da corrupção, enfim, da legalidade dos atos administrativos, etc. Eu gostaria de saber o seguinte: existe influência política, já que quem decide quem vai comandar o órgão é o governador do estado, é o chefe do Poder Executivo. Existe uma influência política na gestão e nos procedimentos da CGE, ou a CGE tem uma autonomia que é uma função de Estado, que não é uma função de governo? Como é que funciona isso? Bem, a Lei Complementar número 550 de 2014, ela prevê que o Controlador Geral do Estado, ele deve ser escolhido, ele deve ser nomeado dentre os auditores de Estado de carreira. Então, hoje, a controladoria, ela é gerida por um auditor de Estado, efetivo, estável, concursado.
E nós trabalhamos com base, inclusive, em normas internacionais de planejamento, em definições. Então, a forma de trabalho, o apontamento do trabalho, a escolha e a organização dos nossos trabalhos são feitos com base em gerenciamento de risco, que é a premissa maior do controle. Seja o controle disciplinar, seja o controle interno, seja a função de controladoria ou ouvidoria. A nossa premissa maior é gerenciar riscos. Então, nós elencamos e nós escolhemos os trabalhos, nós definimos os trabalhos a serem realizados com base nos riscos. Isso não tem nenhuma influência política. Por exemplo, tem uma situação lá de ilegalidade denunciada na imprensa e tal, que afeta politicamente o governo. Não tem possibilidade da controladoria fazer uma auditoria, enfim, ou manipular uma auditoria por conta da influência política? Bem, atualmente eu respondo pela Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral. Então, essa pergunta, aliás, mais afeta a área de auditoria, a área de... porém, o que eu posso afirmar é que eu falo com a senhora como servidora. As nossas atividades, elas são feitas com base em normas técnicas. Os relatórios vêm descritos com base em normas técnicas. Eu acho que a técnica que nós definimos para realizar os trabalhos. Em favor da Corregedoria, o próprio relatório do protocolo, no caso do protocolo, realmente evidente. Não só isso, é um evidente reforço que não há interferência política, né? Vocês são servidores do Estado. Sim. E não servidores do governo, né? Sim, é uma independentemente de quem esteja na titularidade do governo, né? É importante servir ao Estado, né? Sim, e importa numa coisa interessante, né, Antero? Até a nomeação tem que ser obrigatoriamente de um funcionário de carreira. Quer dizer, não pode ser o deputado tal vai lá. É por isso que eu sou favorável à diminuição o máximo que puder do número de servidores, assim, comissionados. Porque o servidor efetivo, ele é mais zeloso, ele tem toda uma carreira, ele zela pela sua própria carreira e assim, enfim, tem mais conhecimento até da máquina e não entrou lá por favor de ninguém, né? Entrou lá pela competência da questão de ter passado, como diz o próprio governador Pedro Taques, né, na janela de ouro do concurso público. Eu acho que essa que é a grande janela de ingresso no setor público, né? E a atividade de controle, ela é uma atividade, como eu disse, típica de Estado. Então nós temos as normas, nós temos as definições, nós temos planejamentos estratégicos e nós temos inclusive a definição de planejamentos, o ranking, a forma como nós elencamos os trabalhos. E isso impede que nós soframos intercorrências políticas na definição dos nossos trabalhos ou na escolha dos nossos trabalhos. Doutora Cristiane, esses processos, se eu quiser ter acesso, eu posso ter acesso a eles ou eles, enquanto estão sendo analisados, correm administrativamente em sigilo? Mas eu gostaria que a senhora respondesse isso depois do intervalo comercial. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. CERS Cuiabá. O curso que mais aprova no Brasil, agora perto de você. Primeiro piso do Shopping Três Américas. Alva Construtora. Construindo pensando em você. Tetila Instituto de Saúde. Excelência em sorriso. 65-2127-2121. Águas Cuiabá. Sua nova companhia de saneamento. E de Parma, os pratos mais bem servidos da cidade com um precinho especial. A Luz e Cia está há mais de 25 anos acompanhando o cotidiano de cada matogrossense, sempre oferecendo soluções em elétrica, hidráulica e iluminando os mais diversos ambientes. Este é o nosso desejo, iluminar. A loja Luz e Cia do Cochipó está de visual novo. Venha conferir e se encantar. Espalhe essa novidade. Tudo que reluz é novo. Luz e Cia. Nos últimos dias, o sol intenso tem provocado os maiores níveis de incidência dos raios ultravioletos. Por isso, nós, da Ótica Seu Filó, negociamos pesado com nossos fornecedores e conseguimos o menor preço do Brasil.
Lente fotossensível visão simples por apenas R$159. Isso mesmo, apenas R$159. Ótica Seu Filó, o menor preço do Brasil. O Tribunal de Contas alerta. Todas as unidades de saúde da sua cidade têm que instalar murais em locais visíveis, informando a escala da equipe médica em atendimento. O mural deve estar sempre atualizado. Nele é preciso informar o nome dos profissionais, a especialidade, o horário de início e fim da sua jornada de trabalho. Ajude-nos a fiscalizar e exija esse serviço. Tribunal de Contas, o Tribunal do Cidadão. Na unidade CERS Cuiabá você encontra a livraria jurídica completa. Temos livros na área trabalhista, penal, civil, tributária, sinopses jurídicas em geral, vademecums e o melhor, com preços imperdíveis que você só encontra no CERS Cuiabá. Venha nos fazer uma visita e conheça a nossa completa livraria jurídica. Estamos no Shopping Três Américas, primeiro piso. Para maiores informações, ligue 3023-7676 ou 3023-7689. CERS Cuiabá, o curso que mais aprova no Brasil, agora mais perto de você. Vem aí a peixada mais tradicional de Cuiabá, Peixada do Velhinho, edição especial. Dia 22 de outubro, no Bar do Jarbas, a partir do meio-dia, com o grupo Toti Querendo e convidados. Muita música boa e gente bonita. Não perca tempo, garanta já o seu ingresso antecipado. Primeiro lote R$40, segundo lote R$50, terceiro lote R$60. Vai ser imperdível. Ponto de venda, Bar do Jarbas, 18 às 22 horas e comissários. Peixada do Velhinho, dia 22 de outubro, no Bar do Jarbas. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha Capital FM. Ligue 3644-7676. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h51. Eu volto aqui com a doutora Cristiane Laura de Souza e lhe fazia uma pergunta antes do intervalo, por gentileza. Para repetir, agora nós dois esquecemos a pergunta, como é que faz? Volta a fita aí. E agora não tem mais como voltar a fita na tela. Vamos em frente. Eu acho que essa questão que a gente estava discutindo no intervalo era extremamente importante, que é sobre essa notícia, Antero, de que a prefeitura tem 700 milhões em contratações sem licitação. Obras sem estar licitadas e tudo legal, é feita por adesão, etc e tal. Tem uma ONG que está denunciando isso. Mas isso não é prefeitura, isso passou a ser uma praxe de todos os prefeitos, de todos os governos, né? O Brasil inteiro. Agora a moda é não fazer licitação. Eu queria saber como é que pode acontecer isso. Por exemplo, você tem uma obra de estrada. Cada estrada tem uma característica, tem uma necessidade de obras de arte, de ponte, disso e aquilo. Quer dizer, é uma coisa específica. Como é que você vai aderir a uma ata de um outro estado, de uma outra obra? Qual que é o sentido? Porque aderir para comprar medicamento, aderir para comprar, aderir para comprar, enfim, material de expediente, material de consumo é uma coisa, né? Porque aí você tem ar-condicionado, aí você tem uma situação. Agora, obra, adesão de ata de obra, isso é possível, doutora? Mas responde essa depois. Vamos, a minha memória, é o seguinte, eu perguntava antes do intervalo se eu como cidadão ou se qualquer cidadão terá acesso a esses processos ou se só depois de concluídos, e por enquanto esses processos administrativos tramitam em
em sigilo. Como é que é isso, Sim. doutora? Os processos administrativos, eles têm uma peculiaridade, então eles correm em sigilo. A fase instrutória tem acesso aos autos, às partes e os seus procuradores, os seus advogados. O que é público é a instauração, que é publicado um extrato no Diário Oficial, e a conclusão do processo. A decisão final, os recursos, todos Então, esses o máximo atos que são... se sabe é que estas empresas, essas pessoas jurídicas aqui, estão sendo investigadas, é isso, né? Sim, elas estão sendo investigadas, os processos estão instaurados e encontram-se em fase de instrução. Tá, e agora, essa situação, que daqui a pouco vai ter até uma matéria do Paulo Coelho sobre isso, é que a Prefeitura de Cuiabá, por exemplo, para mim não me surpreendeu, porque eu já sabia dessa possibilidade legal. Contratou mais de 700 milhões de obras, inclusive sem licitação, fazendo adesões. O cidadão adere a uma ata lá de Sergipe, aí adere a uma outra ata de Pernambuco. Eu não consigo entender aquela mais conveniente, similaridade. E aí não faz a licitação. Não é uma janela abertíssima para a corrupção? Quer dizer, o gestor público passa a ter direito de escolher a empresa que faz a obra, quando o correto seria, sim, a licitação. Quer dizer, aliás, um dos graves problemas brasileiros é que nós não temos nem livre concorrência no Brasil, né? Não é uma questão socialista, não, é capitalista. Não tem livre concorrência no Brasil, é tudo carta marcada. Como é que pode funcionar isso, doutora? E, aliás, está funcionando. Bem, não é a área específica onde eu atuo atualmente, porém a lei de licitações, as normas de licitações permitem a adesão. Então é uma forma de contratação por meio de uma licitação realizada por um outro órgão, uma outra entidade, um outro ente. A permissão. Porém, algumas características devem ser observadas para que seja realizado esse contrato. Por exemplo, se o preço está de acordo com o mercado, se é vantajoso para a administração, se há licitude, se a empresa contratada, se o contrato tem um antecedente de boas prestações de serviços e etc. Mas fica ainda a dúvida no caso de obra, né, Antero? Pelo amor de Deus. Quer dizer, como é que a obra de uma estradinha no interior da Alagoas pode ser igual a uma obra de duplicação de uma estrada aqui? Quer dizer, é um negócio que não tem cabimento. Tem sido uma prática recorrente, Mauro. Mas é uma divergência técnica. Manda fazer uma pesquisa no Diário Oficial, você vai ver que são poucas as licitações publicadas. Não tem mais licitação no Brasil inteiro. No Brasil inteiro virou essa festa de adere pra cá, adere pra lá, adere pra cá, adere pra lá, adere a ata da Assembleia pra questão gráfica, adere a ata não sei o que pra estrada, adere a ata de não sei aonde pra isso, pra aquilo, e mostra apenas isso, se há compatibilidade, se está dentro do preço de mercado, se a empresa tem condições, aí se ela apresenta esses atestados, o poder público pode contratar. Beleza, não tem mais licitação no Brasil. Beleza, assim, aí dá para escolher o Joérger da vida, né? Ô, seu Joérger, vem para cá aqui fazer essa obra, etc. Tal. Mas vocês vão fazer um seminário, né? Uma conferência de controle disciplinar por um Estado íntegro e eficiente. Esse seminário vai ser nos dias 18 de outubro, também conhecido como hoje, e 19, né? Então eu queria que você falasse sobre o seminário. Vai ter a participação do governador Pedro Taques, né? Que vai fazer a abertura e tal. Como é que é esse seminário? Bem, o seminário surgiu da ideia de que nós possamos discutir assuntos referentes a controle de disciplina, controle disciplinar, seja ele referente a servidores, seja referente a pessoas jurídicas que prestem serviços ou que mantenham alguma relação contratual com o Estado. E o nosso objetivo é que nós formemos um Estado mais íntegro e eficiente, que a gente confira eficiência nos nossos trabalhos. Terá a presença, sim, do governador hoje na abertura. Nós traremos palestrantes, pensadores, doutrinadores do Brasil, que pensam ao processo administrativo disciplinar, promotores que pensam e desenvolvem teorias sobre a integridade e responsabilização de pessoas jurídicas. Por exemplo, amanhã de manhã nós teremos a palestra do Dr. Mauro Viveiros, que virá falar para nós sobre a organização criminosa e o controle estatal.
cuja convidada da mesa para debate é a doutora Selma. Então, é um momento de debate e de conferir, de reformular ideias, formular pensamentos, e também nós aproveitamos como órgão de controle interno do Poder Executivo para trazer para essas mesas de debate representantes dos poderes que hoje nós trabalhamos de forma coordenada. Hoje o processo administrativo, nós falamos aqui de processo administrativo, mas ele não acontece sozinho, ele não corre sozinho. Hoje nós temos, por exemplo, a figura do compartilhamento de provas. Então nós temos e mantemos uma relação muito próxima com o Poder Judiciário. Hoje as provas, tanto as provas produzidas lá nos processos judiciais, eles vêm para a produção de provas também, eles são compartilhados com os processos administrativos de responsabilização ou os processos administrativos disciplinares. Bem como também a controladoria é um órgão colaborador, seja realizando auditorias ou mesmo por meio das provas colhidas nos procedimentos administrativos. Então há uma troca de informações permitida por lei, viável, e que isso facilita e possibilita com que nós façamos o nosso trabalho com mais eficiência, com mais agilidade e com mais certeza também, possibilitando o contraditório, ampla defesa e uma ampla instrução processual. Tá, eu gostaria que você falasse também do livro que você vai lançar hoje, né? Processo Administrativo Disciplinar, Planejamento da Instrução e Resolução de Incidentes. A senhora escreve o livro, Cristiane Laura de Souza, juntamente com Léo da Silva Alves. É seu colega lá de... Sim, não, é um doutrinador, é um palestrante de renome nacional que trabalha desse assunto há alguns anos, e fizemos essa parceria para tratar de um assunto bastante peculiar, porque nós temos procedimentos e nós temos estudos dos processos judiciais, dos processos penais, dos processos civis, mas ainda há determinadas dúvidas sobre o procedimento administrativo disciplinar ou mesmo o procedimento de responsabilização, o procedimento administrativo como geral, porque ele não tem uma regra, um regramento que define todos os seus passos. E também que a administração, ela não tinha o know-how de processamento, né? O know-how de processamento, ele vem do judiciário, e com esse novo pensamento, com essa visão de que nós devemos trabalhar com uma administração voltada para resultados, nós passamos a pensar essa atividade de correição, de controle disciplinar voltada também para resultados. E isso exige que nós tenhamos um processo que tenha um resultado útil, para que ao final eu tenha um conjunto probatório que possa dizer se é devida a condenação ou se é devida a absolvição. E então nós desenvolvemos, realizamos estudos, trouxemos um pouco da teoria da qualidade total desenvolvida pelos japoneses lá na década de 50, e também conjugamos com algumas atividades, algumas técnicas de auditoria. E disso surgiu essa obra que traz técnicas, traz 20 passos para que nós possamos realizar com mais tranquilidade e confiramos mais eficiência nos processos administrativos. Tá, um bom seminário. E a qual público que se destina este seminário? Os estudantes do direito, acho que seriam bom. E esse livro seu também seria bom se os prefeitos todos pudessem adquirir, né? Para ter um roteiro de como fazer esse procedimento, porque é um facilitador. É evidente que o Estado está mais organizado que as prefeituras, né? Hoje, tu vai responder a pergunta. Hoje a Controladoria Geral do Estado é um dos órgãos de controle interno mais organizados e com as macrofunções definidas em legislação do país. Então nós estamos dentre os órgãos que têm uma melhor organização, com mais tempo de organização também, carreira e definições de procedimentos, e com as 4 macrofunções reunidas. O público-alvo, nós definimos, as inscrições infelizmente já foram encerradas, nós excedemos a quantidade de público, inclusive. Era direcionada, era aberta inclusive para a sociedade participar, estudante de direito, a sociedade, servidores públicos. O interesse é que realmente a gente possibilite esse novo pensamento, que a gente traga a sociedade, traga cidadãos, traga servidores, tragam operadores dos processos administrativos para esse pensamento, bem como os órgãos e entidades que participam conosco, que trabalham de forma coordenada. Falta a velha pergunta do jornalista, né? Onde
que vai ser o seminário e que horas que começa? Sim, o seminário começa hoje às 13h30 no auditório Clóvis Litorato, na Casa Civil. Vamos falar. Eu posso fazer uma perguntinha rápida? Falando de processo, a última pergunta, Mauro Camargo, para encerrar. Falando em processo administrativo disciplinar, tem uma ideia, as pessoas fazem uma ideia de que o servidor público efetivo, ele não pode ser demitido, não vai ser demitido, que ele tem enfim. E aí acontece demissão de servidor público por questões disciplinares? Sim. Esse ano já foram emitidas opiniões para 8 demissões. Nesse ano. O objetivo da atividade de correição e de ter sido criado um sistema de correição no Poder Executivo, hoje nós temos cerca de 170, 180 pessoas envolvidas nesse sistema para processamento. Hoje nós temos cerca de 350 processos em andamento. O objetivo da nossa atividade é conferir qualidade ao serviço público, e a gente confere qualidade tanto com a atividade de prevenção e orientação, quanto também com a atividade que nós chamamos de uma atividade pedagógica, que é a de responsabilização. Ok, muito obrigado. A doutora Cristiane Laura de Souza. Bom seminário, obrigado pela entrevista. Obrigada.